Eu não sei quantas vezes você já parou hoje para agradecer ao Senhor Deus pela tua vida, pela tua saúde, pela tua família, por tudo quanto Ele tem lhe proporcionado. Queridos, Evangelho de Mateus, capítulo de número 18. A partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. E por último, versículo de número 27. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Pai, nós somos gratos a Ti, porque temos uma dívida contigo também, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor, por tudo quanto tens feito por cada um de nós e por tudo quanto ainda tens a fazer por cada um de nós. Te agradecemos, ó Senhor Deus, pelas nossas famílias. Te agradecemos pela igreja no qual congregamos, ó Senhor Deus. Te agradecemos muitíssimo pelas pessoas que visitam tua casa nesta noite. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre os lares deles também, ó Senhor. Nós te agradecemos e pedimos a tua orientação e a tua misericórdia também para o teu servo que ora fará uso da tua palavra. Agradecimento este feito em um nome por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar, queridos. Nós vamos falar um pouco nesta noite sobre gratidão. Vamos falar sobre gratidão. Mas o foco aqui desta parábola, e esta parábola nós só encontramos no Evangelho de Mateus. Nos outros 3 evangelhos nós não encontramos. Só no Evangelho de Mateus. E houve um motivo assim muito especial para que Deus permitisse que Mateus colocasse aqui neste evangelho, porque cada um dos evangelhos eles foram escritos para determinado povo. Por exemplo, vamos começar pelo Marcos, né? Marcos escreve ao povo romano. A linguagem do evangelho de Marcos é uma linguagem militarizada, uma linguagem para militares. Então Marcos escreve para o povo romano. Já Lucas, ele escreve para o povo da Grécia, porque Lucas, por ser uma pessoa assim, por ser um médico, ele tinha assim, um conhecimento muito amplo e a Grécia era o berço da sabedoria. Então ele escreve para o povo da Grécia. Já João, ele escreve para a igreja como um todo. E Mateus, ele escreve especialmente para o povo judeu. E esse assunto que está colocando aqui, por quê? Porque o povo judeu estava sofrendo a opressão muito grande de Roma. E agora ele escreve, justamente ele coloca sobre essa dívida imensa aqui que nós podemos encontrar. Então, as escrituras nós podemos observar dentro desse texto também que o foco principal desta parábola é o perdão. Embora, vamos falar sobre gratidão, o foco é perdão. E justamente sobre esta situação que nós precisamos parar e analisarmos sobre nossas vidas. Deus é tão misericordioso para comigo. Deus é tão misericordioso para com a minha família. Cada um de nós olharmos e vemos assim, Senhor, Tu me perdoaste um dia. Fui perdoado por Ti. Eu merecia aquela cruz. Eu merecia tudo de ruim. Mas Tu do alto dos céus olhaste para a terra e viu nas Tuas criaturas e enviou Teu Filho para nos perdoar. E aqui nestes poucos versículos que nós lemos agora, nós vamos falar um pouco sobre gratidão. E a gratidão é para você ser grato a Deus pela tua salvação. Só para trazer à memória o quanto e o que o Senhor Jesus fez por cada um de nós. Porque em algumas situações, às vezes, não damos tanto valor à salvação. O que a salvação representa na minha vida? O que a salvação representa para você? De repente, não, estou salvo. Cristo morreu por mim na cruz,
Mas o valor da salvação. Qual o valor que eu dou à salvação? Então eu tenho que agradecer ao Senhor, porque Ele fez algo muito importante na minha vida. No versículo de número 23, fala assim: porque o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. A um certo rei. E ainda nos diz que quis fazer contas com seus servos. Aqui esse rei, ele representa o nosso Deus. Ele representando o nosso Deus, ele vai pedir contas a cada um de nós. A nós que já recebemos a ação salvífica do Senhor Jesus, já fomos salvos pelo Senhor Jesus, e irá pedir contas também a toda criatura dele na face da terra, um dia. Todos nós, a Bíblia diz que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor. Todos os joelhos. Então nós precisamos agradecer, porque a palavra nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para você, porque você já está em Cristo Jesus. Porém, serve como um alerta para aqueles que ainda não entenderam a ação do Espírito Santo em suas vidas, que ele traz a ideia de arrependimento, traz a ideia de juízo, traz a ideia de a salvação e reconhecimento da ação do Senhor Jesus em nossas vidas. Então nós precisamos parar e analisarmos: Senhor, muito obrigado, eu sou grato a Ti pela minha salvação. Cantamos um hino maravilhoso aqui à frente sobre a situação do barco. Jesus estava repousando naquele barco. Jesus sabia perfeitamente o que estaria por acontecer, porque era uma situação quase que normal naquela região. Mas nada vai te abalar, nada pode te abalar, porque você está salvo. E a nossa casa, o nosso domicílio, a nossa morada eterna não é aqui. Não é aqui. A nossa morada é no céu. Nós vamos para o Senhor Jesus. Ele falou assim: vou preparar-vos lugar para que onde eu esteja, estejais vós também. Então nós vamos morar com Ele. Então por isso nós temos que agradecer antecipadamente. Eu não sei quantos aqui já receberam alguma herança. Não de dívida, mas uma herança mesmo, sabe? Uma herança. Fala assim: olha, isso aqui eu recebi, meu pai deixou como herança, minha avó deixou como herança. E você está usufruindo desta herança. Então o que o Senhor Jesus está deixando para nós? Deixando para nós uma herança. Qual a herança? Uma herança já garantida. Ele fez lá um testamento falando assim: meus filhos um dia estarão comigo. Estou preparando um lugar para os meus filhos. E agora, quando nos deparamos com este texto aqui, o rei que representa nesta parábola, nesta Bíblia que eu tenho aqui, fala sobre a parábola do credor incompassivo. O rei aqui representa o Senhor Deus. Um dia, Cláudio, você vai ter que conversar comigo. Nós teremos que acertar contas. Um dia, fulano, beltrano, ciclano, qualquer um de nós aqui, olhando e sabe, nos conhece pelo nome, e um dia teremos que prestar contas a Ele. Hoje em dia, dificilmente nós prestamos contas a alguém. Muitos prestam contas ao esposo, à esposa, ao chefe, ao patrão. Os filhos também às vezes prestam conta. Às vezes prestam conta. Mas nós prestaremos conta um dia ao Senhor, independentemente da sua vontade. Um dia estaremos diante do Senhor e teremos que prestar conta de tudo quanto nós já fizemos. E aí eu quero trabalhar com os irmãos dentro dessa ideia de gratidão, pelo menos em 3 pontos. O que podemos aprender disto? Primeiro que Deus requer prestação de contas. Jesus, ele conta da angustiosa situação de um pobre homem que se viu em apuro. Aquele homem estava em apuros. E a dívida daquele homem era altíssima. O versículo de número 24 diz assim: e começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Dentro do povo grego, no meio do povo grego, o talento representava peso, e equivalia a 58,9 kg.
Mas, já nos dias do Senhor Jesus, era uma moeda circulante. Já era um dinheiro. E um talento, melhor dizendo, um talento significava 15 anos de serviço. Se fôssemos colocar em peso, daria 589 quilos mais ou menos. 589 quilos mais ou menos. Não sei de que material, mas 589 quilos. E agora um peso equivalia a uma fortuna imensa. E aquele homem não tinha como pagar aquela dívida. Hoje em dia, graças a Deus, embora seja um crime, mas até certo tempo havia agiotagem. Eu não sei quantos lembram aí dos agiotas. Você pagava e nunca que terminava a sua dívida. Nunca que terminava a dívida. E quando você não pagava as dívidas, corria o risco de... tinha esse risco. Então, e chegava às vezes um montante de muitas pessoas ter que doar a casa ou vender a casa para quitar aquela dívida. E aqui este homem, esta família, este homem aqui estava com uma dívida muito alta. Uma dívida altíssima. E não tinha como pagar. E o rei falou o seguinte: olha, se você não pagar, infelizmente terei que levar sua mulher, seus filhos, não estava falando que ia levar um filho, levar seus filhos, para que sejam vendidos, e tudo quanto tinha para que quitasse aquela dívida. Então nós podemos observar que aquela pessoa, que aquele homem tinha uma dívida muito grande com aquele rei dentro desta parábola. E nós também tínhamos uma dívida muito grande com o Senhor. A situação era realmente muito angustiante, porque está escrito: o servo prostrou-se diante dele e implorou. E eu sei que um dia nós paramos também diante do Senhor e imploramos ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim. Aliás, a cada dia nós paramos e pedimos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Existem momentos em nossas vidas, momentos de dificuldades, momentos que nós não estávamos assim preparados para passar, para atravessar, que temos que pedir misericórdia ao Senhor. E aquele homem, o texto nos diz que aquele homem chegou para o seu Senhor e prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência, tem misericórdia comigo, eu te pagarei tudo. Eu te pagarei tudo. Como aquele homem iria pagar? Eu não sei. Mas ele coloca para aquele rei que ele estaria pagando tudo. E algo assim muito curioso, que o senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida. E deixou ir. Foi liberado e a dívida perdoada. Queridos, para imaginar. A palavra, os evangelhos, no início, o livro histórico, o livro de Atos e as demais epístolas, nos fala do pecado que estava sobre nós. Tamanho era o pecado. Um pouco mais adiante falarei sobre um versículo mais específico sobre este assunto. Mas o pecado que estava sobre a nossa vida era uma situação que ninguém poderia morrer pelos nossos pecados. Ninguém poderia trazer a salvação. Se Jesus nascesse num ato com José e Maria, ele nasceria da carne. Viria da carne. Então ele não poderia nos salvar, porque a palavra nos diz que em pecado me concebeu minha mãe. Então se ele viesse em carne, ele não poderia. Ele veio de uma forma tremenda, espetacular, de uma forma totalmente diferenciada, que não houve a necessidade, foi a ação do Espírito Santo na vida daquela mulher, somente assim que ele pôde trazer a salvação a cada um de nós. Algo que, se você parar para analisar, nenhum dinheiro no mundo tem condições de comprar a salvação de ninguém. Nenhuma ação de caridade nenhuma tem condições de comprar a salvação de ninguém. Por mais que as pessoas queiram ser caridosas, elas não conseguem alcançar a salvação. A salvação só chega, isso não é novidade para os irmãos, a salvação só chega através do sangue do Senhor Jesus. E uma coisa é você ver alguém passando mal e você levar aquela pessoa para o hospital. Uma coisa é você aplicar injeção em uma outra
pessoa que esteja próximo a você. Uma coisa é você socorrer um doente, levá-lo no hospital, ficar lá um pouco, depois retornar para casa. Agora, quer ver doer? É quando os nossos filhos. Quando acontece com os nossos filhos. Uma ocasião, já vai para mais de 20 anos, meu filho mais novo, Bruno, precisou fazer uma operação sublingual. E aí, eu estou acostumado. Na adolescência, na mocidade, eu fiz um curso de técnico de enfermagem. Eu tinha que escolher uma profissão. Eu fiz técnico de enfermagem na época. E estava acostumado. Passei pelo Souza Aguiar, pelo Rocha Faria. Mas, tranquilo, ia para lá, assistia parto, assistia uma série de situações na emergência. Mas, quando eu levei para a doutora fazer o trabalho no meu filho, a minha perna começou a balançar, e a doutora olhou e falou assim: tira o pai daqui, tira o pai daqui. Uma coisa é você tratar dos outros, e outra coisa é quando é um dos seus. Agora imagine, e uma pessoa que você ama, né? Agora imagine o Senhor Deus olhando dos altos céus, e vendo o sacrifício do filho dele, e por pessoas que o próprio filho, no momento da sua crucificação, falou: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E morrendo por uma pessoa injusta que somos nós, ou éramos nós, aliás, somos ainda, que somos pecadores ainda. E morrendo por pessoas injustas. Então, por isso que nós precisamos a cada instante agradecer, sermos gratos ao Senhor pela salvação que Ele nos deu. E valorizarmos por demais este momento de culto na casa do Senhor. Valorizarmos por quê? Porque nós estamos agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem nos feito, principalmente a nossa salvação. A importância do culto que nós prestamos ao Senhor é esta, é de gratidão. Senhor, receba este culto, nós somos gratos a Ti pela nossa salvação, pela minha salvação. Receba, Senhor Deus. Por isso que eu estou prestando um culto a Ti, ó Senhor. Às vezes nós vamos à igreja, muitos vão à igreja em busca de bênção, em busca de bênção, em busca de bênção. O que é teu, que já está prometido por Deus, não se preocupe que Deus vai fazer chegar às tuas mãos no tempo que Ele quiser. Já está garantido, ninguém tira. Se Ele escreveu, ninguém tira, ninguém vai apagar. Mas eu tenho que vir estar na igreja no sentido de agradecimento ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela minha salvação. Porque o dinheiro do meu pai não seria capaz de comprar a minha salvação. A herança da minha avó não seria capaz de comprar a minha salvação. Todo o dinheiro do mundo não seria capaz de comprar a minha salvação. E é por isso que nós estamos aqui. E esta mensagem que precisa ser pregada. E esta mensagem que precisa ser anunciada, proclamada. Não apenas falando sobre bênção, bênção, bênção e bênção. Porque a bênção já está garantida sobre a sua vida, sobre nossas vidas. Agora eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Porém, existe uma questão. Se eu não recebo este Cristo como único, suficiente Salvador, o que você vai receber, é lógico que quando nós morrermos, tudo vai ficar aqui. Mas o que você receber, você vai perder. Com o tempo, fica para trás. Por que fica para trás? Porque um dia teremos um encontro com o Senhor. E quando tivermos esse encontro para o Senhor, Ele pode falar o seguinte: olha, para muitos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. E é tão bom quando um filho ou quando alguém chega para você e fala assim: muito obrigado, tá? Aí você fala: de quê? Poxa, o que você fez por mim? O que você fez por mim? Ninguém ainda tinha feito. Então, quando nós chegamos para o Senhor Deus e falamos: Senhor, muito obrigado. Eu creio que dos altos céus o Senhor Deus deve olhar aqui para a terra e falar assim: meus filhos estão reunidos neste momento para me agradecer pela salvação, pelo sacrifício do meu filho. Então a bênção deles está a caminho. Eu não posso manter as mãos fechadas para abençoar esses meus filhos. A bênção deles está a caminho. Mas é necessário que eu entenda a necessidade desta ação salvífica de Jesus sobre a minha vida e reconhecer quem é Jesus na minha vida.
Queremos que a nossa vida, que a nossa família, queremos que o nosso serviço, nossos estudos seja assim transformado, seja assim, sabe, crescermos cada vez mais. Mas se Jesus não estiver no negócio, não adianta. Se Jesus não estiver no meio da situação, não adianta. Você vai para lá, você vem para cá, e busca aqui, e busca ali, mas não vai adiantar. A não ser que eu reconheça o que este Cristo fez na minha vida. E está por fazer na vida de muitas pessoas. Na semana retrasada fui assim impactado. Quando eu estava lá na porta, semana retrasada, irmão Davi chegou e falou: pastor, esse jovem aqui, esse adolescente está querendo aceitar Jesus. Estava esperando um momento de apelo. Mas o senhor não fez um momento de apelo, mas ele está aceitando Jesus. Então, às vezes um adolescente entende os planos de Deus para as nossas vidas, mas um adulto, um jovem, um adulto, às vezes não conseguem entender isto. Se eu quero uma melhoria na minha família, eu tenho que permitir a ação, tenho que permitir a presença do Senhor dentro da minha casa. Dentro da minha casa. O segundo ponto que eu quero discorrer com os irmãos, uma outra observação, é que todos temos para com Deus uma dívida que não conseguiremos pagar, a não ser pelo sangue de Jesus. Uma dívida que não conseguiremos pagar, ou não conseguiríamos pagar. Uma dívida muito alta, muito grande. Eu não consigo. No versículo de número 24, que quando o homem decidiu pôr em ordem as contas com os empregados, foi-lhe trazido um que lhe devia 10.000 talentos. Conforme eu falei no início, era um preço, um valor altíssimo, irmãos. Uma coisa que nenhum dinheiro do mundo conseguiria pagar aquela dívida. Por mais que aquele homem trabalhasse, ele não conseguiria pagar aquela dívida. E aí, dentro dessa visão aqui, todos temos para com Deus uma dívida que não conseguiremos pagar. Seremos eternamente gratos ao Senhor pela ação do Filho dele aqui na terra em nos salvar. Temos que manter isso vivo e latente na nossa cabeça, na nossa memória, na nossa mente. Manter isso vivo sobre esta ação do Senhor sobre nossa vida, na nossa salvação. Agora, uma coisa é certa: a dívida daquele empregado estava muito além das possibilidades dele pagar. Muito além da possibilidade dele pagar. Nós, mais uma vez falando aqui, nós não conseguiríamos pagar. Por mais que as pessoas, temos o hábito, né? Muitos pregadores têm o hábito de dizer: não, fulano é amigo do Evangelho. Fulano está aqui, mas é amigo do Evangelho. No céu não vai entrar amigo do Evangelho. No céu não vai entrar amigo do Evangelho. Entrarão os filhos de Deus. E as filhas também, lógico. Entrarão os filhos. Então, quando nós falamos assim, não, a irmã é membro da igreja. É membro da igreja. Mas às vezes fala assim, já é da casa. Já é da casa, aqui, da igreja. Mas será que já está linkado, plugado nos céus? O nome já está escrito no livro da vida? Se não estiver escrito no livro da vida, a dívida permanece. A dívida permanece. Jesus contou essa história para mostrar que a nossa dívida para com Deus é tão grande assim. E uma dívida tão incalculável que escapa a nossa possibilidade de pagar. A impossibilidade de pagar. Por isto que você deve orar, sabe, dioturnamente, o dia inteiro, a noite inteira, pela sua esposa que não é evangélica, pelo seu esposo que não é evangélico, pelos seus filhos. Já cansei de orar. Continue orando, porque a cobrança é muito grande. Agora nós não sentimos. É fácil, em uma certa ocasião, no para-choque de um caminhão, é fácil viver sem Cristo, o difícil é morrer sem Ele. Então, enquanto você tiver forças, ore pelos seus filhos, ore pela sua filha, pelo seu filho, pela sua filha, ore pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu avô, ore pelas pessoas que você ama, as pessoas que nós amamos, porque todos nós teremos que prestar contas.
E ninguém vai conseguir pagar essa dívida para você, a não ser que você reconheça que é um devedor. Fala: Senhor, eu vim aqui te pedir que me ajude. Não gosta muito que eu fale sobre isso não, sobre exemplo próprio, mas já contei aqui na igreja que meu pai era evangélico, eu ainda não era evangélica, minha esposa também ainda não era evangélica, e meu pai falava: Nina, minha nora, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Aí nós morávamos perto, ela falava assim: não, que aceitar Jesus como Salvador o quê? Jesus vai voltar e vai levar a igreja dele. Não, quando Jesus voltar, eu seguro assim na sua canela e subo junto com o Senhor. Não funciona assim. Você pode morar debaixo do mesmo teto. A Bíblia fala que um vai e o outro vai ficar. Então é necessário que você esteja orando ao Senhor, pela salvação do seu esposo, salvação dos seus filhos. Porque o que tem de mais importante nesta vida é a nossa salvação. E às vezes muitos não valorizam a salvação. Nós precisamos valorizar a nossa salvação a cada dia, a cada momento. Nós temos que agradecer pelo emprego, temos que agradecer pela nossa família, temos que agradecer pela nossa família, temos que agradecer pela nossa saúde, pela nossa vida estudantil, temos que agradecer, mas acima de tudo, agradecer a Deus pela nossa salvação. Senhor, eu sou grato, eternamente grato a Ti, pela minha salvação. Senhor, eu sou grato a Ti por esse carro novo que eu comprei. Amém? Você está agradecendo a Deus por algo que Ele te abençoou. Senhor, eu sou grato a Deus, a Ti, porque esse ventilador que eu comprei para a minha casa, esse ar-condicionado que eu comprei para a minha casa. Amém? Deus está olhando dos altos céus, meu servo, eu te abençoei. Mas Ele quer ouvir de cada um de nós, Pai, muito obrigado, porque Tu me salvaste. Muito obrigado porque eu fui salvo por Ti. Muito obrigado porque eu posso descansar em Ti. Porque eu sei que todas as tribulações, todos os problemas, um dia, irá cessar aqui na face da terra. E às vezes, nós paramos para analisar no Salmo, quando diz que preciosa aos olhos do Senhor a morte do seu servo, e verdadeiramente é precioso aos olhos do Senhor. Por quê? Quantas dificuldades nós passamos por aqui. Quantas lágrimas, quanto aperto no coração, quantos desespero, quantas coisas que nós estamos vendo acontecer por aí. E você tem até medo de sair sozinho, ou com seu esposo ou com a sua esposa, à noite de carro. Tem até medo. Viajar à noite, antigamente era tranquilo, mas hoje em dia, nós temos medo. Devido aos problemas que estão crescendo, se avolumando a cada dia. E aí o Senhor Deus não quer nada disso para nós. Ele está nos guardando, sempre estará nos guardando. Mas Ele tem um lugar muito melhor para cada um de nós. É certo que ninguém quer subir agora. Certo, irmã Marli? Ninguém quer subir agora. Se perguntar se alguém quer subir agora, ninguém está querendo subir agora. Mas eu preciso entender que um dia eu vou subir. Um dia eu vou subir para encontrar com o Senhor, para ser julgado por Ele. E o que devemos a Deus? E que dívida é que acumulamos? A dívida que acumulamos, está lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, que diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Nós estávamos mortos. Isso não é novidade para quem já faz parte de uma igreja evangélica, para quem já experimentou a salvação. Nós sabemos que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E as pessoas que estão andando aí na rua, embora estejam se locomovendo de um lado para o outro e que ainda não aceitaram a Cristo Jesus, elas estão mortas espiritualmente. Morto não no sentido nécros, não no sentido físico, mas morto espiritual. É um morto espiritual. Então, por isso que nós precisamos trazer à memória dessas pessoas
o quanto elas necessitam de Cristo e o quanto nós temos que ser gratos, porque antes nós estávamos mortos, irmãos. É difícil para você chegar, hoje nós entendemos. O Senhor, através do Espírito Santo de Deus, que veio neste intuito de nos mostrar a clareza na palavra do Senhor, tá? Uma das funções principais dele é nos mostrar a clareza na palavra dele. Ele agora chega e fala assim, olha, agora vocês estão vivos, mas antes vocês estavam mortos. E se o Senhor fosse uma pessoa vingativa, o Senhor Jesus fosse uma pessoa vingativa, fala assim, ó, está pensando o quê? Eu quebrei teu galho. Se ficar aí na dúvida, eu vou tirar essa sua salvação. Só que não tira mais, porque você já foi selado pelo Espírito de Deus. E uma vez selado, ninguém pode tirar esse selo. E esse Espírito veio para habitar em nossas vidas. Então, antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, nós, no caso, estávamos espiritualmente mortos. Infelizmente, você não tem condições de chegar para o seu esposo e falar assim, olha, você está morto espiritualmente. Está doido, né? Não, ela não vai entender. Eles não vão entender. Lá fora é difícil de entender. Não consegue discernir as coisas espirituais. Mas eles estão mortos. E cabe a você, cabe a cada um de nós, levarmos essas pessoas a chegar a uma conclusão. Você não salva ninguém. Nós não temos condições de salvar ninguém. Mas nós fomos incumbidos a proclamar a salvação para essas pessoas. Deus deixou sobre a nossa responsabilidade esta situação. Trazer de volta aquele filho que se apartou, aquele filho que saiu de casa, aquele filho que foi embora. É responsabilidade nossa de estarmos orando. É lógico que você não vai agarrar ninguém à força e trazer para a igreja. Mas eu preciso entender, estar orando por mim, pela minha família. Senhor, eu quero melhora. E aí, como aquele homem chegou e se prostrou diante daquele rei, falando, pedindo misericórdia, é justamente isso que você precisa fazer. É justamente isso que muitas pessoas precisam fazer. Eu preciso me colocar, você precisa se colocar diante de Deus e falar, Senhor, está difícil, está muito difícil, está muito difícil. Queridos, em 2 Coríntios, ainda capítulo 5, versículo de número 10, está escrito, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Todos nós teremos que comparecer diante do Senhor, porque será cobrado na terra. Tudo que nós fizemos aqui na face da terra, vai ser cobrado de cada um de nós. Tanto sejam as coisas boas, como sejam as coisas más. E as coisas que deixamos de fazer também. Que Ele deixou sobre a nossa incumbência, sobre a nossa responsabilidade, mas nós negligenciamos e não fizemos. Vai ser cobrado um dia. Então, por isso que existe a necessidade de falar assim, Senhor, muito obrigado pela minha salvação. E uma vez que eu entendo sobre a salvação, uma vez que eu recebi, uma vez que eu entendi a salvação, aí que eu tenho que me preocupar muito mais pelas pessoas que estão ao meu lado. Eu tenho uma dificuldade muito grande. Isso aqui, a igreja sabe claramente essa situação. Eu tenho uma enorme dificuldade em pregar num culto fúnebre, no qual o falecido morreu sem Cristo. Falar o que ali? É lógico que a tua palavra não vai ser para o morto, vai ser para a família. Mas tu vai falar para a família que aquela pessoa veio para o céu? Você não pode falar isso. E aí buscamos uma alternativa. Quem sabe no último momento, buscamos uma alternativa. Quem sabe no último momento ele, para poder tentar dar um jeito naquele culto fúnebre. Mas, sinceramente, eu tenho dificuldade. Pode até me convidar que eu vou. Não vou negar, eu vou. Mas, que é difícil Porque você sabe, você que é conhecedor do Evangelho, sabe o quanto é difícil uma situação dessa. Você sabe que a pessoa não foi para o céu.
Ah, não, mas isso só quem julga é Deus. A palavra nos afirma a respeito disso. Ou é céu ou é inferno. A palavra é clara. Então nós precisamos entender perfeitamente e agradecer ao Senhor pela nossa salvação a cada dia. Jesus, em certa ocasião, ensinou que até o que falamos será apresentado em juízo diante de Deus. Até o que nós falamos também. Não somente o que nós fazemos. Lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 36, nos mostra desta forma: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Desculpe o linguajar. Seu desgraçado, tu é um inútil, tu é um infeliz. E às vezes nós falamos isso para os nossos. Falamos isso para você é um incapaz. Ao invés de abrirmos a boca para abençoarmos as pessoas, nós abrimos a boca para, alguns abrem a boca para amaldiçoar as pessoas, principalmente de dentro da própria casa. Mas só que um dia teremos que prestar conta disto. Porque a nossa palavra tem poder. Na nossa palavra tem poder. Tanto tem poder que logo no início, em Gênesis, a palavra nos diz que e disse Deus. Tudo foi feito através da palavra. Tudo através da palavra. Então, a nossa boca é para abençoar as pessoas, não para amaldiçoar. Você não presta, você é inútil. Não, muito pelo contrário. Por mais que a pessoa esteja numa situação degradante, por mais que a pessoa esteja numa situação terrível, nós temos que falar assim: olha, Deus ainda tem um plano. E verdadeiramente Deus tem um plano para cada criatura. Vitorino Silva já cantava um hino, falava sobre isto. No versículo de número 37, alguns devem estar pensando: quem é Vitorino Silva? Só eu mesmo. Mas foi um cantor evangélico, bem velhinho. Bem. Versículo número 37 ainda nos diz assim: ó, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então, a partir do momento em que eu entendo o que é a salvação, a partir do momento que eu entendo a ação do Senhor Jesus sobre a minha vida, o valor desta salvação, eu tenho que ser uma pessoa abençoadora. Eu tenho que ser uma pessoa um proclamador do Evangelho. Alguém que leve as boas novas para quem está perto, para quem estiver longe. Nós utilizamos a mídia hoje em dia, a internet hoje em dia. Mandamos tantos vídeos para as pessoas, tantas brincadeiras para as pessoas. Mas e mensagens bíblicas? Será que nós mandamos? Com frequência? Queridos, não é nada fácil a nossa vida na face da terra, mas enquanto nós estivermos aqui, deve existir essa grande preocupação. E não haverá exceção de ninguém. Deus pedirá conta de todos nós. E como resultado desse comparecimento ao tribunal de Deus, seremos julgados. E algumas dessas pessoas poderão perder ou perderão a alegria e outras receberão a aprovação divina. Algumas dessas pessoas perderão a alegria. Perderão a alegria. Nós não temos condições de imaginar como vai ser naquele grande dia. Não temos nem condições de imaginar. De repente, é lógico que no céu não se casa nem se dá em casamento. Mas de repente, você entrou e logo em seguida, aquelas outras pessoas, depois do período da tribulação, que terão que subir, vão prestar conta. Aí a pessoa chega lá em cima e... Ei, peraí, aqui não. Aqui não. E a coisa tão interessante, tão séria, que conta uma ilustração, me soltou agora a mente, uma ilustração de uma pessoa que estava sendo condenada. Estava lá o réu, tinha que pagar pelos seus crimes, e um juiz muito conhecido na cidade, muito sério mesmo, o juiz estava ali ouvindo,
a defesa, a acusação, e aquele rapaz foi condenado. Mas poderia ser paga uma fiança para que aquele rapaz pudesse sair livre daquela situação. E aí o que aconteceu nessa ilustração? O juiz saiu de onde ele estava sentado, desceu, foi até o réu, pegou o dinheiro, estou quitando a tua dívida, porque aquele réu era o filho dele. O réu era o filho dele. Foi justamente isso que o Senhor fez por cada um de nós. Um alto preço precisava ser pago. Um alto preço precisava ser pago. E o juiz foi lá e está aqui, ó. Estou quitando a liberação dele. Estou pagando a fiança dele. Isso que aconteceu com cada um de nós. O grande juiz desceu mandando o seu advogado para que pudesse pagar a nossa dívida, quitar a nossa dívida. E como pagar agora? Como devolver essa benevolência? Como devolver ao Senhor? Só em forma de gratidão, irmãos. Só em forma de gratidão. E já partindo para o final, e desta observação segue esta outra, que a nossa dívida para com Deus tem que ser paga. A nossa dívida para com o Senhor Deus tem que ser paga. E a cada dia, igual já mencionei, a cada dia, nós temos que agradecer ao Senhor. Mas como se não temos capacidade, se não temos recurso? Ninguém tem recurso. Nós não temos recurso. A nossa maneira de agradecer ao Senhor Deus, de pagar essa dívida, é reconhecer. E você que veio até esta casa nesta noite, você tem uma dívida para com Deus. Todos nós temos uma dívida para com Deus. Mas a cada dia nós estamos buscando a santidade, buscando a santificação. Porque sem a santificação ninguém verá a Deus. A cada dia queremos crescer na presença do Senhor. E principalmente, você que ainda não tomou uma decisão, você que está afastado, querido, é um momento de você, aliás, Deus já te deu muitas oportunidades, várias oportunidades, mas a cada semana nós deixamos passar assim, desapercebido, essas oportunidades que o Senhor Deus tem dado a cada um de nós. Mas Ele chama para o acerto de contas, e um dia o Senhor vai nos chamar para o acerto de conta. Vai nos chamar para o acerto de conta. E esta pessoa daqui da parábola é o rei, e esse rei é o nosso Deus. E como teremos que pagar a nossa dívida? Como será quitada a nossa dívida? Diante do juiz, que eu já mencionei, ele fez tudo isso para com cada um de nós. Ele foi lá e quitou a nossa dívida. Foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele quitou a nossa dívida. E partindo já para o final, Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, nos diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, mas agora, reverteu a situação. Reverteu a situação. Antes aquele homem tinha uma dívida imensa com aquele rei, mas reverteu a situação. Mas agora, Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a nossa conta, ou melhor, a conta da nossa dívida. Ele acabou com esta conta pregando-a lá na cruz. Ele quitou a nossa dívida. E Ele continua querendo quitar essa dívida que você tem para com Ele. E por que então ficar, deixando, um dia quem sabe, não chegou o momento já passou, e muitos falam assim, um dia quem sabe, Deus é bom, agora só nos resta viver eternamente agradecido a Ele, conforme eu falei no início da mensagem. E concluindo, Deus nos trouxe a vida e nos colocou em seu mundo. O pecado nos deixou em débito para com Deus, gerando uma dívida que não temos como pagar, mas Deus em Cristo pagou tudo em nosso lugar. Pagou tudo em nosso lugar.
Antigamente existia o quadro negro, que na realidade não era negro, era verde. Né? É como se Deus pegasse um apagador e estivesse fazendo assim, olha, tua dívida, Cláudio, permita eu usar o nome do irmão, Marcelo, ó, tua dívida, estou apagando, eu estou apagando. Por que eu estou apagando? Porque você reconheceu a morte do meu filho na cruz. A morte do meu filho na cruz por você, Cláudio, Marcelo. E muitos outros que aqui estão, todos nós que aqui estamos. Porém, muitos ainda está escrito lá, ainda não foi. O Senhor ainda não apagou. Olha, antigamente, quem é dono de trabalho em comércio, ou trabalhou em comércio, antigamente, e os mais antigos sabem que existia a famosa venda. Não tínhamos supermercado, tínhamos a venda, e você ia lá, comprava, e o dono anotava num caderninho, anotava num caderno a sua dívida. Só os antigos que lembram disso, só os antigos, irmão Silvio, né? Irmão Humberto, só os antigos que lembram disso. Anotava num caderno. E aí, quando você chegava lá, no final do mês, para quitar a dívida, ele riscava daquele caderno a tua dívida. A tua dívida. E assim o Senhor ainda está fazendo nos dias atuais. Ele quer riscar deste caderno a tua dívida. E falando para você, olha, a partir de hoje, você não tem mais nenhuma dívida comigo. Porque você reconheceu a ação, o trabalho, a missão do meu filho na face da terra. Então a mensagem desta noite, para trazer para os irmãos a nível de gratidão pela nossa salvação. Gratidão. E perdão da parte de Deus para você, se você quiser. Se você quiser. Deus não impõe. Deus não impõe. Dá o livre-arbítrio para cada uma pessoa. Quero continuar assim. Ninguém fala assim, se eu for para o inferno, não tem problema nenhum. Ninguém fala, porque ninguém quer ir para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno. E todos nós queremos um lar estruturado. Todos nós queremos uns filhos na presença do Senhor. Mas se eu quero um lar estruturado, se eu quero os filhos na presença do Senhor, tem que começar por mim. As coisas não estão bem. Por que não está bem? Porque você ainda não parou para analisar que você tem uma dívida com o Senhor. Ou está afastado, ou ainda não aceitou o Senhor Jesus de todo o coração. Senhor, eu quero uma mudança na minha vida a partir de hoje. E mais uma vez, o Senhor está dando uma oportunidade a você. Queridos, aquele cego, quando viu Pedro passando, ele não pensou duas vezes. Não pensou duas vezes. Olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Cristo, levanta e anda. Levanta, sai daí você, e você que é cego, levanta daí e anda. Em nome de Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. O outro cego, quando ouviu falar que Jesus estava passando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim também tem que ser. Não deixe passar a oportunidade. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Por que ficar, deixando para depois? Se Deus quer trabalhar, Deus quer e quer atuar na sua vida e na vida da sua família. Ele quer, mas tem que começar por você. Porque se ele tomar uma decisão, eu tomo. Porque se ela tomar uma decisão, eu tomo. Tem que começar por você. Eu quero uma mudança na minha casa. Eu quero uma mudança na minha vida. Nós vamos orar. Vou pedir que o Ministério de Louvor já esteja aqui à frente, porque eu estarei orando nesse instante, orando por cada um dos irmãos, por cada família aqui representada nesta noite, orando especialmente por você que saiu da sua casa e veio do seu domicílio e veio para estar conosco, para cultuar a Deus, dar o melhor para Deus nesta noite. Mas não esqueça que Ele pagou um alto preço por você. Não esqueça. Teu nome está lá. O seu nome ainda está lá. Pai, em nome e por amor de Cristo Jesus, sabemos que
ainda existem muitas pessoas espalhadas pela face da terra que não estão valorizando a salvação, ó Senhor Deus. E temos também, ó Senhor Deus, nas nossas igrejas, quantas igrejas estão proclamando a Tua palavra neste momento? E muitas pessoas que estão frequentando essas igrejas também estão ouvindo, ó Senhor Deus, mas estão retardando uma decisão, ó Senhor Deus. Que em todas as igrejas evangélicas, ó Senhor Deus, está sendo apregoada a Tua palavra, que pessoas possam entender, por intermédio do Teu Santo Espírito, essa necessidade da salvação, ó Senhor Deus. E se porventura tivermos em nosso meio, aqui na Tua casa, ó Senhor Deus, pessoas que ainda não fez uma entrega completa da vida a Ti, ó Senhor Deus, e que estão afastadas, quem sabe, ó Senhor Deus, da Tua casa, embora estejam conosco, mas estão afastados, ó Senhor Deus, da comunhão contigo, que esta seja a noite, ó Senhor Deus, e que nós, ó Senhor Deus, possamos anunciar aos nossos, a todos os nossos, ó Senhor Deus, o quanto Tu os ama também, ó Senhor Deus. Nos ajude a levar este amor, ser este veículo do amor até essas pessoas, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Senhor. E que Teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, esteja trabalhando no coração dessas pessoas, de todos quanto ouviram a Tua palavra nesta noite. Te peço, ó Senhor Deus, se houver algum coração aquebrantado que está Te pedindo perdão neste momento, ó Senhor, Tu possa estar riscando, apagando, ó Senhor Deus, esse pecado que está neste quadro a nível da nossa imaginação, apagando esses pecados, ó Senhor Deus, dessas pessoas, ó Senhor, a nível da salvação, ó Senhor. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Nós Te agradecemos pela nossa vinda até a Tua casa. E em nome e por amor do Teu Filho Jesus, que nós Te agradecemos e Te suplicamos. Amém e amém, Senhor. Amém.